Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa a falar como preservar a imagem e a reputação das organizações, a reputação das empresas. E para conversar conosco aqui sobre esse assunto, nós convidamos o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. Fábio Gomes, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui deste Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição de vocês. Fábio, vamos começar trabalhando com os conceitos. Afinal de contas, nós estamos falando aqui hoje como preservar a imagem e a reputação das organizações. O que é reputação? Muito bem. Reputação é o principal ativo intangível de qualquer instituição, não é? E embora seja o principal ativo, antes de ser um fenômeno econômico, é um fenômeno social, né? Nós entendemos a reputação como uma construção social, né? Você não tem a construção da reputação como uma imposição criativa de um processo de comunicação, mas sim de uma construção social. A reputação, ela é depositada na cabeça dos públicos daquela instituição, dos seus clientes, do público interno, né, da opinião pública como um todo. Então a reputação, ela é a soma das imagens, e aí está a distinção da reputação para a imagem, porque a imagem é um elemento mais emocional, mais instantâneo, e a reputação é como se fosse a soma das imagens na história da instituição, né? A instituição pode ter vários eventos, né? Alguns usam até alguns elementos de imagem para dizer que a imagem foi arranhada, por exemplo, da instituição, mas né, isso não faz a instituição ruir, né? Porque a reputação dela, ela é mais ampla, ela está distribuída no tempo, na soma de todos os eventos possíveis que envolvam a instituição. É possível traçar um paralelo entre reputação e preconceito? Olha, o preconceito está relacionado às questões culturais de um público, de uma sociedade, né? A relação das pessoas com uma instituição, ela leva em consideração a cultura dessas pessoas, né? A forma com que elas se relacionam com um segmento, com uma instituição. Essa questão do preconceito é importante porque você tem algumas instituições que pertencem a alguns setores da economia que são muito rejeitados. Então, pela divulgação sobre um mau serviço prestado à sociedade, por exemplo, você tem um duplo desafio de uma instituição que pertence a um setor da economia que tem uma rejeição forte dos públicos, né? E aí passa um pouco por essa questão do preconceito. Independente de avaliar uma instituição específica, a posição do público é uma posição de preconceito em relação àquele setor da economia. A gente pode tentar entender assim, que o preconceito é aquela visão que eu tenho de você sem a informação. E a reputação é aquela visão que você construiu para mim a partir da informação que você transmite? Exato. Não só a informação da instituição, mas o boca a boca, que é importante, a questão das redes sociais, a questão da imprensa, né? São discursos correntes que contribuem com a formação da reputação daquela instituição. Agora, a questão cultural é importante nisso na hora de avaliar. Cada discurso, seja da imprensa, no dia a dia, no relacionamento entre as pessoas e o próprio da instituição, ela tem que estar alinhado com a questão cultural, né? Mas você disse uma coisa interessante, que são dois fatores de acesso das pessoas à reputação ou à imagem de uma instituição. Quer dizer, é a intuição, que é uma avaliação sem informação. Eu estou intuindo que aquela instituição seja de alguma forma, sem ter informação sobre ela. E a percepção. E é essa, sim, que tem alguns atributos de informação e alguma razão para aprovar ou para rejeitar determinada instituição. Quais são os elementos que compõem a reputação? Olha, nós usamos 10 dimensões avaliativas nas nossas métricas. Então nós separamos métricas e, antes disso, a questão discursiva, né? Então nós temos alguns elementos que, antes das métricas, são importantes citar, né? A questão discursiva, ela é produção de sentido, né? Você produz um sentido quando você se apresenta como instituição, né? Uma matéria que sai sobre uma determinada instituição ou relatando algum fato sobre aquela instituição produz sentido na cabeça, né? Na percepção
daqueles que estão observando, na audiência, não é? Então, isso é muito importante, é uma variável muito importante, independente da métrica. Os sentidos que são construídos no processo de comunicação. A comunicação é produção de sentido, por um lado, e absorção desses sentidos pelo outro lado, que na hora que as pessoas recebem essa comunicação. No campo das métricas, você tem a questão da confiança, da empatia, a percepção da gestão, a questão da sustentabilidade entra aí, né? A questão da presteza em atender um determinado serviço, vários componentes. A reputação, a minha reputação, a reputação da minha empresa depende apenas de mim? Não somente da instituição, não é? Você pode ter um fato que prejudique a sua reputação e que está fora do seu alcance de resolver. É aquela velha frase de um dos professores, agora que eu não me recordo o nome, que fala sobre gestão e do mito do superadministrador. Quer dizer, você tem isso um pouco nas instituições, da sensação que você pode resolver todas as coisas. Mas tem alguns fatores que não podem ser resolvidos pela instituição, não é? Um efeito que aconteça e que não envolva diretamente a instituição, mas que ela possa ser agredida em sua reputação por ele. Mas eu não tenho como tentar reduzir o impacto desses efeitos externos na minha reputação, porque senão eu fico pensando o seguinte: a minha corporação, a minha empresa, a minha marca, a minha pessoa, né? Porque reputação passa por tudo isso, fica extremamente frágil diante de um cenário como esse. Não há dúvida. Quando a gente fala de reputação e ela tendo como base uma construção comunicativa, né, uma construção social, a gente entra no tema da argumentação, não é? E a argumentação, ela tem dois eixos importantes, né? O professor Antônio Soares Abreu, da USP, ele traduz isso de forma muito, muito interessante. Quer dizer, você tem a argumentação fincada em duas colunas muito importantes. O gerenciamento de informação, quando você argumenta qualquer coisa para a construção de uma imagem ou de uma reputação, você está fazendo um gerenciamento de informações sobre aquela instituição. Isso tem que estar presente. E você tem o gerenciamento de relacionamento da instituição com seus públicos. O primeiro tem um caráter mais racional. O segundo tem um caráter mais emocional. O conjunto dessas duas questões, desses dois pilares de sustentação da argumentação, é o caminho para se construir a reputação. É um processo comunicativo fincado na argumentação. A reputação passa essencialmente pela comunicação? Fortemente pela comunicação, mas com tudo que comunica. Quando a gente está falando de comunicação, não estou afirmando que somente a comunicação verbal. As instituições comunicam com sentidos, né, com posturas. Por exemplo, um serviço, a qualidade do serviço de uma instituição, por exemplo, uma instituição que tenha serviços, comunica, né? Se ele demora muito a atender o seu cliente, ele está comunicando alguma coisa para aquele cliente, né? Tem uma coisa interessante que a gente sempre diz, é que o comportamento não tem oposto, né? Você, de alguma forma, tem um comportamento. Se você está parado, é um comportamento. Se você está andando também, calado é um comportamento, falando também. Então, o comportamento de uma instituição comunica. É um fator comunicacional, né? E esse aspecto da reputação também tem uma dinâmica que deve ser atenta, que é a questão dos investidores, por exemplo, que eles têm alguns desejos, algumas expectativas que o consumidor de serviços e produtos tem de uma outra dimensão. Então, a reputação comunicativa e o conteúdo dessa comunicação dependendo do público. Agora, uma das abordagens que vocês fazem para tratar da reputação é a do discurso. Isso sem dúvida. Sim, é importantíssimo. Tanto da instituição quanto o discurso corrente, em redes sociais ou na imprensa, né? É forma de apresentar. Milton, a gente às vezes vê a questão da imprensa, as pessoas têm ali um porto seguro de avaliação, né? Porque o discurso da instituição, ele é olhado, de repente, com certa desconfiança por parte do público, porque é suspeito para dizer. A imprensa, eles já consideram mais neutra,
Quando apresenta uma instituição, apresenta suas qualidades e seus defeitos, as pessoas têm uma credibilidade com aquela informação muito forte. E o discurso, a estrutura discursiva da imprensa sobre aquela instituição é importantíssimo para formar a opinião. Então, às vezes, nós fazemos algumas medições de análise da estrutura discursiva da imprensa e da estrutura discursiva do consumidor daquela instituição. E, às vezes, eles se casam, né? A opinião formada, ela teve origem lá no discurso da imprensa. Ou então a própria experiência do público no seu relacionamento com a instituição também forma uma estrutura discursiva para os públicos. Então é importante sempre olhar essas dimensões todas, não é somente em uma direção. Como se aproveitar / proteger as marcas desse mundo atual, onde as mídias sociais ganharam uma dimensão enorme? Muito bem. Acredito que a maior proteção, entre aspas, seja o relacionamento, né? E voltando àquela questão da argumentação como sendo gerenciar relacionamentos, a questão com as mídias sociais é relacionamento. As pessoas que contribuem com informações e opiniões ali nas redes sociais, elas estão querendo algum tipo de relacionamento, elas estão querendo algum tipo de resposta. Entender o que está sendo ali solicitado, o que está sendo criticado, é importante. Construir o discurso, demandas de informação desse público também. Então, quer dizer, tanto o caráter lógico, de alimentar com informação, de gerenciar informação, quanto o caráter do relacionamento, de gerenciar relacionamento, não com robôs, mas realmente ter alguém que possa dar uma atenção a essas intervenções dos públicos ali nas redes sociais. Por ser ainda um cenário relativamente novo, as empresas, a gente pode dizer que as empresas já sabem como conversar com esses públicos utilizando as redes sociais? É um mundo novo para muita gente, né? E nós temos gente que está assim aperfeiçoando a cada dia os elementos de comunicação nessas novas modalidades, né? Tem muita tentativa e erro, tem ciência, tem gente que está aprofundando o conhecimento para entender, e tem gente que está na tentativa e erro também, né? Que vai testando, vamos ver isso, vamos ver aquilo, o que é um risco, né? Bom, Fábio, você falou lá no início dessa nossa conversa que reputação é um valor intangível. Aí eu fico imaginando assim, quanto deve ser difícil, então, medir a reputação de uma empresa, de uma corporação. Quer dizer, as métricas não são objetivas numa situação como essa? São. Elas dão um contorno a esse intangível, né? Elas traduzem o sentimento dos públicos em números. Agora, eu posso aplicar uma métrica nessas 10 dimensões, que estão lá descritas até no nosso site. Você tem essas métricas aplicadas para o público de uma instituição e para o público de uma outra instituição. Qual a importância dessa métrica? Os pesos. Esses pesos são derivados de cada público, dependendo da cultura ou da instituição. Veja, o rigor para avaliar um hospital e o rigor para avaliar um supermercado são distintos. As métricas que estão ali, que compõem essa dimensão da reputação, elas vão variar, né? O que se exige de um hospital e o que se exige de um supermercado. Então elas dão um contorno por onde começar, não é? Eu brinco com meus amigos dizendo que a minha maior motivação em ser um pesquisador foi com um agricultor que me disse um dia, bem no meu início lá com pesquisa, em 1996, o homem tem que saber para onde vai quando acorda. Isso ficou martelando na minha cabeça. Quer dizer, tem gente que acorda e não sabe para onde vai, não tem um objetivo, não tem um norte, né? As métricas dão esse norte. Quais são os atributos que devem ser atendidos para uma determinada instituição, né? Ali o público dá, ele pelas métricas, quais são esses atributos. Vocês desenvolveram no Instituto em Forma de Pesquisa um programa
para trabalhar com essa questão da reputação? Você podia, de maneira resumida, explicar para nós o que o diferencia daquilo que nós temos de uma maneira geral no mercado, o que caracteriza este programa? Olha, a nossa metodologia tem um diferencial importante que é a questão do discurso, né? Nós tiramos do discurso dos públicos, tanto o público interno quanto o público externo, com pesquisas qualitativas, que são entrevistas em profundidade, duram 2 horas as entrevistas, com um roteiro estruturado de acordo com o objetivo, em que você alimenta essas dimensões da reputação, né, com as métricas, as variáveis que são importantes para cada instituição que nós atendemos. Então nós atendemos uma determinada instituição e lá na dimensão da confiança, quais são os elementos da confiança que para aquela instituição, para aquele público, é determinante para a reputação, para a sua reputação. E ali, através do processo qualitativo, nós tiramos. Esse é um diferencial. Nós não temos métricas pré-definidas, nós temos dimensões de métricas pré-definidas. E o segundo elemento é a avaliação dos sentidos que são produzidos, tanto pela imprensa quanto pela própria instituição, pela análise dos discursos, né? Você tem a questão, por exemplo, da identidade. A identidade de uma instituição é a comparação do que ela é na percepção do público e do que ela diz ser. O discurso próprio e a percepção do seu público sobre o que ela é. Então, as diferenças entre o que é e o que diz ser mexem na reputação. Então, nós avaliamos essa questão simbólica, né? Os símbolos, os signos que são produzidos nos processos de comunicação. Então, eu acho que o nosso diferencial é a análise do discurso, com um time de linguistas muito preparados, acadêmicos, doutores em linguística, que se dedicam a essa análise do discurso. É um diferencial. Desculpa, até vou retomar um pouco uma pergunta que eu fiz agora há pouco, mas até para compreender melhor. Então, quando você fala em análise do discurso, você está analisando exatamente o quê? A estrutura do discurso. Esse discurso é o quê? São as várias mensagens que são enviadas pela empresa, pelos seus diferentes canais? Também. Mas ele por exemplo, na imprensa, uma matéria é um discurso. Tá? Uma mensagem, um boletim, um panfleto de uma instituição, o discurso publicitário, um pronunciamento, são discursos. Você pode ter o discurso publicitário, o discurso de pronunciamentos, o discurso midiático das notícias. A relação que eu tenho com os meus fornecedores ou com meus parceiros, isso passa também pela questão do discurso? Isso também pode ser avaliado como o discurso que eu tenho com os meus parceiros? Pode. E passa pela questão da identidade. Se nós temos parceiros e para esses parceiros o componente confiança é determinante para manter uma boa relação e para que essa relação seja mais produtiva, eu acho que isso deve ser avaliado. E até o discurso desses parceiros. Por isso que até os públicos, eles são definidos no briefing inicial com a instituição. Quer dizer, o que é importante para o dia a dia, o que é importante para a construção e a consolidação de uma boa reputação para aquela instituição. Nós estamos conversando hoje com o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. Estamos falando sobre preservação da imagem e reputação das organizações. Você pode participar dessa nossa conversa mandando perguntas para mundocorporativo@cbn.com.br ou então pelo Twitter, o @Jornal da CBN, usando a hashtag Mundo Corporativo. O Christian mandou aqui uma pergunta simples de responder. Qual o maior pecado na reputação de uma empresa? Desprezar seus públicos e desprezar a voz dos seus públicos, a opinião dos seus públicos. Esse é o primeiro fator. Se você não sabe o que está correndo no discurso dos seus públicos, se você despreza esse fator, você não consegue dar nenhum passo, né? E a tendência, quando tem alguma crise na reputação ou na imagem, é intensificar a fala da instituição, a publicidade da instituição e, às vezes, sem reconhecer quais são as demandas de informação dos públicos. Desprezar, né, essas demandas é fatal. Agora, o que pesa mais? O que falam da gente na imprensa ou o que falam mais da gente nas redes sociais?
Olha, nós temos uma cobertura boa das redes sociais, não dá para desprezar. Mas a questão da imprensa, ela tem um peso que deve ser considerado numa escala maior. Porque, na verdade, se você acompanha ali nas redes sociais, a gente vê muita gente reproduzindo o que sai na imprensa, né? Porque é uma fonte segura de informação, né? Tem uma assinatura, né? Então, eu tenho muito compartilhamento do que sai na imprensa nas redes sociais. Eu acho que esse peso deve ser considerado, e até porque atinge aqueles que não participam dessas redes sociais. Você já me falou assim que vocês fazem uma análise do discurso, né? Vocês fazem, pensam, sondagens dos internautas, que é um passo importante, e pesquisa de opinião pública. Aí deixa eu entender o seguinte, onde é que está a opinião pública? A opinião pública, a gente pode definir a opinião pública como sendo os habitantes de de uma determinada cidade ou estado, ou até do país, né? Então você tem aí uma definição da opinião pública por suas delimitações geográficas, né? A opinião pública da cidade de São Paulo, ou da cidade do Rio de Janeiro, ou de Fortaleza, assim por diante, ou a opinião pública brasileira. Então os pesos na hora de sondar a opinião pública, quanto à renda, as regiões em que moram, né? Os dados do IBGE para distribuição, segmentação dos públicos, que te dá a segurança de você realmente estar sondando a opinião pública, né? Tem alguns pensadores que dizem que a opinião pública não existe mais, né? Outros reafirmam a sua importância. Nós assinamos junto com aqueles que reafirmam a importância e a existência da opinião pública. Por que eu fiz essa pergunta aqui? Porque se você fala que vocês fazem sondagens com internautas e também vocês fazem pesquisa de opinião pública, aparentemente vocês estão diferenciando estas coisas. Assim, a opinião pública não está lá nas redes sociais também? Uma boa parte, mas não todos. Não tudo. Não tudo. Você tem algumas representações ali, né? Se você avaliar a opinião pública apenas pelas redes sociais, você vai ter um viés. Um viés comportamental, um viés quanto às questões de idade. Você tem alguma resistência de alguns públicos com a internet. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Nem todo mundo está ali. E aí vocês vão lá, mediram a reputação da empresa, do grupo, da corporação, da pessoa, seja lá de quem for, identificam que há problemas na construção daquela reputação. Faz o quê? Fecha? Muda de nome? Como é que muda isso? Qual é o caminho? Olha só, tem um exemplo interessante disso. Teve uma empresa que contratou a gente para fazer a questão da reputação de um produto. O produto que eles criaram era para uma determinada classe social. E ele foi incorporado por uma outra classe social. E aí, no final da história, é o seguinte: o outro público para qual vocês criaram a marca não quer mais vocês, porque a marca está identificada com outro público. Qual é a solução para isso? Olha, ou vocês desistem desse produto, ou vocês reforçam esse produto para um outro público, né? Esse foi um aspecto interessante. Mas o que eles fizeram? Eles estão reforçando para o outro público. Estão reforçando para o outro público, não só para ter, né, para ter história no fim, estão né? Bem. Afinal de contas, qual é a melhor saída que eles encontraram? Foi essa. Foi. Tá. Né? Então tem um caminho. E começaram a ampliar o seu relacionamento com aquele público. Mas é importante salientar uma coisa, Milton. A questão da alteridade, né? A comparação. Porque a reputação de alguma instituição, ela é sempre comparativa, né? A reputação de uma determinada instituição, ela é comparada com a reputação das outras. Então, quando o público, e as próprias instituições também definem assim, quando ela se apresenta como a melhor, ela está falando que é diferente. Essa autoridade, essa diferença entre as instituições, ele é marcada também na questão da reputação. Quando eu tenho uma reputação, eu estou tendo uma reputação construída não só por mim, mas nessa comparação com outras instituições. O Aloysio pergunta aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br o seguinte: Fábio, você fala muito das empresas. Agora, como eu, um profissional que trabalho dentro de uma empresa, devo cuidar da minha reputação? Olha, os conselhos do Max Gehring eu acompanho todos, acho que está muito por ali. Mas é importante, porque a gente trabalha algumas coisas também de reputação pessoal, mas sempre levando em consideração grandes públicos, né?
O papel da pesquisa, se você tem uma personalidade, ou pode ser um líder de uma empresa que tem um personalismo muito forte, né? Trabalhar essa reputação com grandes públicos, com grandes contingentes de públicos, né? Então, nessas questões mais dentro da corporação e nos relacionamentos pessoais, a gente não entra muito, não. Pois é, e nem esse profissional provavelmente teria condições de contratar uma empresa para cuidar da sua reputação. Como é que eu fico sabendo se eu estou bem na foto dentro da minha empresa? Pois é, você pode seguir a questão da argumentação e os seus 2 pilares: gerenciar informação sobre você e gerenciar relacionamento com seus pares. É fundamental. Intrigas, por exemplo, nem pensar. Vamos gerar relacionamento. Informações sobre o que você faz e da importância do que você faz também. O que é mais complicado, construir a reputação ou preservá-la? Olha, preservar tem o seu desafio, não há dúvida, né? Alcançar a reputação, você começar do zero sempre tem um desafio muito grande também, que não deve ser desconsiderado. Eu acredito que o início sempre é difícil, a construção sempre é difícil, alcançar a confiança sempre é difícil. Agora, tem algumas pessoas que dizem o seguinte: você demora 10 anos para construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la, né? Então tem que estar atento aos deslizes. Isso é verdade ou é um mito? Olha, depende da reputação que essa instituição tenha. Porque você pode ter uma rejeição latente, que está ali, não é manifesta, e que é acionada por um gatilho, por um deslize, né? Então a história daquela instituição pode ir construindo elementos de seu relacionamento com o público muito corrosivo, né? Muito frágil. E aí um deslize pode ser fatal. Para outras instituições, em que sua relação com os públicos é mais sólida, um deslize é apenas um arranhão. E aí uma coisa que eu queria salientar nessa sua resposta agora é isso, porque a reputação você constrói com a sua história, não é uma ação de marketing de um determinado momento e sequer é uma crise num determinado momento que simplesmente vai colocar tudo abaixo, porque deve valer a sua história, o que você está fazendo ao longo da história. Exatamente. Vamos dizer que o menino vai lá na escola, nas provas quadrimestrais, tire 10, 10, 10 e 2. O professor vai ver o 2 como deslize. E no final das contas ele tem média 8. Então, passou bem. Uhum. Né? A soma, esse todo é a soma dos fatores da sua história, né? Não é somente um deslize ou um fato... Essa questão da publicidade é importante dizer. A manutenção faz parte desse relacionamento via publicidade. A publicidade é muito cobrada por isso, para ela dar resultados imediatos. É porque ela tem esse papel fundamental de manutenção da reputação também, né? E não é também ficar controlando os efeitos da publicidade por esse papo meio que contador, né? Eu comparo a minha receita antes de uma campanha e depois para ver. Não, a publicidade pode gerar alguns atributos de imagem e significados para essa marca no tempo, e não necessariamente no aumento de venda de um mês para o outro, né? Bom, já que nós estamos aqui chegando ao final dessa nossa conversa, Fábio, eu peço para você que você faça um alerta, então, aí para as nossas empresas, para as corporações, para os próprios profissionais, lideranças, que estejam aí pensando, refletindo sobre a questão da reputação. O que você considera fundamental nesse processo todo? Não desprezar a opinião dos públicos, não considerar a opinião dos meios de comunicação também desprezíveis, né? E estar atento ao próprio discurso e monitorar com métricas que possam te trazer como é que está a sua reputação. Fábio, muito obrigado pela sua gentileza, agradeço por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando sobre essa questão da reputação. Sabe que a sua presença aqui no mundo corporativo é um ótimo sinal da reputação do programa também. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Fábio Gomes, que é sociólogo, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa, e conversou conosco hoje sobre como preservar a imagem e a reputação das organizações. A você que participou desse programa, a você que mandou suas perguntas, o nosso agradecimento. E a lembrança de que você pode levar esse debate para as redes sociais e pode participar também do nosso grupo lá no Mundo Corporativo, no LinkedIn, no Mundo Corporativo da CBN. Entra lá no LinkedIn, você nos procura, vai nos achar lá e lá você pode fazer parte também dessa discussão. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.